Quando eu penso em todos os desafios que eu já superei na minha história, eu consigo identificar um elemento em comum em todas as versões da Renata que eu já experimentei. E é isso que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje, quando a gente pensa em criar a nossa versão, nosso eu do futuro. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Antes de mais nada, vamos entender uma coisa de uma vez por todas. Se a gente quer viver alguma situação diferente daquilo que a gente tem vivido atualmente na nossa vida, a gente precisa se tornar uma pessoa diferente. O Dr. Joe Dispenza fala muito sobre isso nos vídeos, nas palestras dele. Ele fala o seguinte: se você quer se tornar divino, você precisa aprender a se sentir divino. Se você quer se tornar uma pessoa abundante e próspera, você tem que aprender a se sentir abundante e próspero. Você tem que se tornar uma pessoa diferente para viver experiências diferentes na sua vida. O que acontece com a gente, e aí eu tô de olho em vocês e em mim também, obviamente, é que a gente quer viver muita coisa diferente, mas a nossa disposição para se tornar alguém diferente daquilo que a gente é hoje, não tá lá essas coisas. E aí o resultado disso é que a gente vai continuar repetindo as mesmas coisas e vivendo uma repetição da nossa própria história, vivendo uma repetição de quem a gente é hoje. Porque lembra, a gente não cria o que a gente quer, a gente cria quem a gente é. Então, uma boa forma da gente se inspirar, né, para criar algo diferente, é a gente imaginar o nosso eu do futuro, é a gente imaginar quem a gente seria vivendo aquelas situações que a gente quer experimentar. Mas aqui, de novo, tem um pulo do gato, tem um segredinho aí que a gente muitas vezes perde, deixa passar batido e que, na verdade, faz toda a diferença nesse processo. Como é que você imagina a sua versão do futuro? Você se imagina feliz, saltitante, alegre, vivendo num mundo cor-de-rosa, com o seu cachorro, suas crianças obedientes e educadas, o seu marido gentil, a sua conta cheia de dinheiro? Como é que você se imagina vivendo esse futuro, né? Você tá em paz, perfeita, nada mais te abala? É como quase se você estivesse vivendo aí num museu de cera, né? Ninguém nem se mexe, porque se mexer, isso já pode te incomodar. Será que isso é possível? Será que é uma versão real do que você pode se tornar um dia? É lógico que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser criativo a ponto de ficar imaginando o que é que pode dar errado. Mas vamos tentar ajustar aí um pouco essa visão? Quando eu penso nas versões de quem eu fui, né? Se eu olhar aí só para o começo do ano, só para janeiro de 2024, já existe um abismo de diferença entre aquela Renata e a Renata que eu sou agora. Mas a Renata que eu sou agora, a versão que eu experimento agora, ela é perfeita? Não, ela está longe disso. Então, qual é a diferença essencial entre a Renata lá do comecinho do ano e a Renata de agora, de março de 2024? A diferença é que essa Renata aqui se ama mais, se aceita mais, é mais gentil com ela mesma, com quando ela erra, né? De chacoalhar a poeira, levantar e dar a volta por cima. Então, esse é o grande segredo. Pode ser que eu esteja errada e tomara que eu esteja errada, mas eu não acredito que um dia a gente vai se tornar um ser perfeito e inabalável, né? Eu acredito que na nossa evolução, a gente talvez, como a gente vai estar se amando mais, se aceitando mais, sendo mais gentil com a gente mesmo, a gente vai ser muito rápido em pescar as nossas crenças limitantes. Há tempo de não deixar que essas crenças façam com que a gente machuque as pessoas com quem a gente convive, né? Ainda que sem querer. Vai fazer com que a gente não engaje com histórias decorrentes dessas crenças e que fazem com que a gente fique lá alimentando pensamentos que ficam poluindo
aí o nosso inconsciente coletivo, a nossa consciência, e alimentando histórias que tragam pra gente, né, experiências desagradáveis. Então, o que eu acredito com relação à nossa versão do futuro é que a gente vai sim se tornar alguém melhor. Melhor no sentido de que a gente vai descamando mais essas crenças que nos limitam, essas crenças que não são verdadeiras a nosso respeito, e vai se aproximando cada vez mais da nossa essência, né? Da nossa essência verdadeira, de quem a gente é verdadeiramente. É isso que eu quero dizer em se tornar alguém melhor. E o resultado disso é que a gente vai sim se amar mais. E quanto mais a gente se ama, quanto mais gentil a gente é com a gente, quanto mais a gente se aceita, maior vai ser a nossa capacidade de agir da mesma forma com os outros. E aí percebe como entra num fluxo, né, numa espiral para cima, porque se tudo aquilo que você dá é o que você tem de volta, na medida que você enche o seu próprio copo, né, com todos esses sentimentos, você é capaz de transbordar isso para os outros e você recebe de volta a mesma coisa. E é assim que a gente vai crescendo, vai expandindo, vai evoluindo. Mas isso não significa dizer que a gente vai deixar para trás algumas características nossas relativo à nossa condição humana, né? Uma vez eu estava assistindo uma palestra do Eckhart Tolle e eu admiro ele demais porque eu acho ele um ser tão iluminado, né? As coisas que ele fala, que ele compartilha, calam tão fundo em mim, já me tiraram de fundos do poço, de situações ruins que eu estava vivendo, só de ouvir uma palestra dele, só de ouvir uma explicação dele. E nessa palestra, nesse dia, ele estava contando, olha o tamanho da humildade disso que eu vou falar para vocês agora. Ele estava contando que ele tem o péssimo hábito de atrasar a entrega de materiais dele, né? Então, por exemplo, quando ele está escrevendo um livro, ele sabe que ele vai se atrasar, porque é o jeito dele. Só que ele tá em paz com essa característica, vamos dizer assim, dele, né? Ele não fica incomodado ou se diminuindo por causa disso. Então, isso é evolução, é a gente olhar para todas as características que nos compõem, né? Com aceitação, com carinho, com gentileza. E manejar elas o melhor possível para que isso não cause um impacto negativo na vida dos outros. Porque a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Senão o ego vai usar essa informação e vai dizer: ah, então bobagem, não preciso melhorar nada, porque eu já sou perfeito, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. E não é isso, né? É lógico, a gente tem que aceitar as nossas falhas, mas a gente sempre tem que procurar olhar o que é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode expandir, encontrar aí um equilíbrio, na verdade, entre o tanto que a gente se cobra, no tanto que a gente coloca o chicotinho na gente mesmo e fala, puxa, eu podia ter feito melhor, e naquilo que a gente consegue com o nosso atual estado de consciência, né? Olhar para isso com gentileza, olhar para isso com verdade. Uma boa dica, então, se você quer pensar aí por onde começar, é olhar para como estão as suas relações hoje. Como é que você se relaciona? Como é que você trata os outros? Isso vai te dar uma grande pista de como é que você trata a você mesmo. Porque pode parecer bobagem, né? Quando eu falo que a gente tem que se amar e se aceitar mais. Mas essa é a grande diferença. Essa é a grande virada de chave. Porque a forma como você trata a você mesmo é, de fato, a forma que você vai tratar os outros e é o que a vida vai te trazer de volta. Eu, por exemplo, tive pais maravilhosos pelos quais eu sou muito, muito grata. Mas eles também foram pais muito exigentes. E aí eu lia essa exigência, né? Isso ficou gravado na minha mente como um atestado da minha incompetência, como um atestado da minha não suficiência. De forma que por muito, muito tempo, tudo aquilo que eu fazia sempre me deixava uma sensação de que ainda não estava bom, de que eu podia ter feito melhor.
E é óbvio que a gente sempre pode fazer melhor, né? Sempre há essa possibilidade de expansão. Mas a gente também tem que aprender a aceitar que a gente deu o nosso melhor dentro daquilo que a gente conhece nesse exato momento, dentro do nosso estado atual de consciência, e que tá tudo bem. Se você deu o seu melhor, se você ofereceu o máximo que você podia do seu amor, isso vai te trazer muita gratidão. E quando você conseguir se sentir grato por isso, né? Você tá se abrindo para se expandir mais. Porque olha só, esse processo de expansão do nosso amor próprio primeiro, né? E depois para os outros, ele vai ser infinito. Para o resto da nossa vida, isso vai acontecer. E cada vez que a gente se olha e se julga por aquilo que a gente conseguiu fazer, a gente está resistindo a esse fluxo de expansão desse amor, a esse fluxo de crescimento, né, que é o natural. Então, ao invés disso, por que é que a gente não olha aquilo que a gente já conseguiu fazer e não se agradece, não se aplaude? Você pode ter a certeza absoluta de que os seus ancestrais lá no céu, lá do outro lado da vida, eles estão fazendo uma rave lá em cima, comemorando tudo que você já conseguiu fazer, tudo que você já conseguiu se libertar com relação às crenças que eles não conseguiram se libertar, né? Então, aquilo que a gente é capaz de fazer por nós mesmos, nesse exato momento, com a consciência que a gente tem hoje, já é muito, já é o bastante. Então se aplauda, se acolha, tenha orgulho de você, se sinta bem com isso. Quando você se sente bem, quando você se sente grato por aquilo que você já é capaz de fazer, você se abre para se expandir, para deixar crescer, nem que seja 1 centímetro além daquilo que você já consegue fazer. E assim, degrau por degrau, a gente vai crescendo, né? Às vezes a gente dá saltos, às vezes não, a gente vai centímetro por centímetro de vez em quando e tá tudo bem. É o que você consegue fazer nesse momento. E não se julgar é uma grande chave para a gente continuar avançando. E quando você se julgar, tá tudo bem, se acolhe, se perdoa, chacoalha a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. E é isso. Cada vez que a gente decide se libertar de uma crença limitante, né, se julgar menos por isso, aceitar e deixar que ela se desfaça, a gente está mudando não só o nosso futuro ou o nosso presente, a gente está mudando também o nosso passado. A gente está libertando as pessoas que vieram antes da gente e que fizeram tanto para que a gente estivesse aqui agora no ponto que a gente está. Então a gente tem que ter muita gratidão pela nossa história, a gente tem que ser muito grato por aquilo que a gente consegue viver e entender que a gente pode expandir a nossa capacidade cada vez mais. Então eu te pergunto, qual é a versão de você mesma ou de você mesmo que você vai criar para o seu futuro? Nessa nova versão, você vai ao supermercado e vai se sentir grato por poder pagar a sua compra de mercado, né? Sabendo que o que você está oferecendo está voltando para você. Nessa sua nova versão, você vai ter mais paciência com os seus filhos quando eles estiverem lá no meio da confusão, no meio de uma brigaiada enorme. Você vai conseguir respirar, sentar com eles, conversar e guiar eles por um melhor caminho. Na sua nova versão, você vai olhar para aquilo que você já tem hoje e vai se sentir grato. Na sua nova versão, você vai olhar para você, para quem você é hoje e vai se acolher, vai se amar mais, vai se aceitar mais. Deixa aí para mim nos comentários e a gente vai criando a nossa nova versão juntos, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada! E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!